Teve um cara que foi convocado ali pro ataque que eu, sinceramente, tenho as minhas dúvidas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que essa convocação aqui, cara, fazia tempo que eu não vi uma convocação tão boa. Todos os jogadores convocados aqui, jogadores que estão jogando bastante. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Gabriel chegando aqui para mais um vídeo no Travinho FC. E nesse vídeo, como vocês já viram aí no título, eu vou estar falando, na verdade analisando como foi a convocação do Dorival Júnior para os amistosos e para a Copa América de 2024 lá nos Estados Unidos. Teve um cara que foi convocado ali pro ataque que eu sinceramente tenho as minhas dúvidas e eu vou falar quem eu convocaria no lugar dele, beleza? Então se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, deixa o like que ajuda bastante a gente aqui a tá crescendo, a tá produzindo mais conteúdo sobre futebol, beleza? Então, bora pro vídeo. Ver quem o Dorival chamou para ser os goleiros para esses amistosos e para a Copa América de 2024 lá nos Estados Unidos, que inclusive começa agora final de junho, dia 22 de junho, é a estreia da seleção brasileira contra a Costa Rica. Então bora lá, começando com os goleiros. Esses aqui foram os goleiros chamados pelo Dorival. Aqui não tem muita surpresa, aqui são os 3 melhores goleiros hoje para mim da seleção brasileira. Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense e Ederson do Manchester City. Alisson e Ederson, goleiros que a gente não pode nem comentar que são goleiros de altíssimo nível. O Alisson que se lesionou bastante nessa temporada, ficou de fora de vários jogos ali. O Kelleher jogou vários, foi o titular durante boa parte da temporada ali na equipe do Liverpool. Ederson, goleiraço, para mim hoje ele é um dos 3 melhores goleiros do mundo, sem dúvida. E aqui o nosso terceiro goleiro, que talvez causasse um pouquinho de dúvida, porque a seleção brasileira nos últimos jogos testou Lucas Perry, Dorival agora no último amistoso chamou o Rafael, goleiro do São Paulo, mas para mim o Bento hoje, dentre essas opções aí, é a melhor alternativa para compor ali a terceira posição do goleiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que essa convocação aqui, cara, fazia tempo que eu não vi uma convocação tão boa para a seleção brasileira aqui. Gostei bastante, mudaria ali no máximo 2 nomes, mas tirando isso, a seleção, o Dorival convocou os melhores que estão atuando no momento. Então vamos agora para os nossos zagueiros, os zagueiros chamados pelo Dorival Júnior para essa Copa América. Beraldo do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Aqui falando dos zagueiros do Brasil, eu acho que é um setor que vinha, talvez foi o que foi mais criticado aí nos últimos jogos da seleção. Não é à toa que o Dorival testou bastante, essa posição rodou vários jogadores ali, mas que chegou ao final e esses aqui foram os convocados. Éder Militão do Real Madrid, que ele que se machucou nessa temporada, ficou também fora de diversos jogos ali, agora ele retornou recentemente, inclusive já jogou alguns jogos ali da La Liga. Beraldo do PSG, para mim é um zagueiro com potencial absurdo, zagueiro que era do São Paulo e hoje joga no PSG. Ele é titular, o Luiz Henrique inclusive elogia bastante o zagueiro canhoto Beraldo. Os outros 2 zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal, que também está jogando em altíssimo nível, e hoje o Arsenal está ali brigando pelo título do campeonato inglês, muito se deve ao Gabriel Magalhães. E por último aqui o Marquinhos, que talvez esse sim foi um dos mais criticados aqui para essa convocação da seleção brasileira. É um cara que já teve seu auge físico e técnico na seleção, que hoje para mim, essa é até uma opinião um pouco polêmica, mas que para mim hoje ele ainda deveria estar nessa seleção aqui, muito pela questão também da liderança, que o Marquinhos tem, um zagueiro rápido, tá? É um zagueiro que eu gosto bastante e eu acho que ele ainda pode contribuir bastante aqui com a seleção brasileira. Muita gente falou em outros nomes, como por exemplo o zagueiro Murilo do Nottingham Forest, ex-Corinthians. Muita gente também pensou que no lugar do Marquinhos fosse convocado o Fabrício Bruno, em um amistoso contra a Espanha, jogou muita bola, né? Ele não foi chamado, eu fiquei surpreso aqui, mas resumindo, foi uma convocação aqui dos zagueiros muito boa. Só fazendo essa pequena observação do Fabrício Bruno, mas essa lista aqui dos 4 zagueiros, 2 destros e 2 canhotos tá realmente muito boa. Então vamos agora falar das nossas laterais. Convocados foram esses: Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Aqui eu queria introduzir um nome no lugar de um desses laterais esquerdos aqui, mas já eu falo. Vamos lá, Danilo da Juventus. É um cara que o Dorival confia bastante, é um cara bastante experiente e que ainda pode agregar ali na seleção brasileira pelo lado direito. O Dorival, ele tem uma característica ali nas laterais de trazer sempre um lateral um pouco mais ofensivo e um lateral mais defensivo, que foi o caso aqui das 2 laterais. Danilo da Juventus
é um cara mais defensivo, um cara que tem já uma liderança na seleção brasileira, que o Dorival confia bastante. E o outro é o Ian Couto do Girona, que joga um pouquinho mais avançado, ataca mais. Inclusive no Girona, ele atua muitas vezes, não na lateral direita, mas na linha de meio campo ali do lado direito. Cara, que temporada fez o Ian Couto ali pelo Girona. Os caras vão disputar a Champions League, muito por causa da ajuda ali do Ian Couto. Na lateral esquerda também, a mesma questão. Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o Wendel do Porto. Guilherme Arana um pouquinho mais ofensivo, um cara que chega mais, cruza mais, e o Wendel do Porto, que é um cara que joga um pouquinho mais recuado, não tende a avançar tanto, ou seja, ele é um cara que protege mais ali a linha de zaga do Brasil. Bom, e o nome que eu queria colocar aqui é o nome do Samuel Lino, cara que joga ali na ala esquerda do Atlético de Madrid, fez uma temporada absurda lá pelo time de Madrid, jogou a Champions League, é um cara que o Simeone gosta bastante. Ele não joga ali porque o Simeone gosta de jogar muito com 3 zagueiros e 5 no meio campo, e aí joga com as alas. Então o Samuel Lino joga bastante ali pela ala esquerda. Inclusive, acho que, se eu não me engano, no Valência, o antigo clube dele, ele é atacante de origem, joga ali mais pelo lado do campo. E é um jogador que eu traria para essa seleção. Vendo agora os nomes aqui, eu colocaria ele no lugar do Wendel, tá? Para fazer ali a lateral esquerda. Ia com 2 laterais ofensivos ali para essa posição. Agora a gente vai aqui para os meio-campistas. Cara, eu acho que esse aqui, os meio-campistas, não tem o que falar. Esses aqui são os melhores, tá, que estão jogando no momento, e o Dorival aqui foi muito bem de convocá-lo. Andreas Pereira do Fulham, Bruno Guimarães do Newcastle, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton e Lucas Paquetá do West. Cara, esse meio campo aqui não tem o que falar. Não consigo nem lembrar de algum nome para colocar no lugar desses aqui. Aqui realmente o Dorival acertou em cheio. Esses 5 nomes aqui que ele trouxe são os melhores que estão jogando no momento. O Andreas Pereira, que talvez eu acho que foi o último a entrar aqui para a seleção brasileira, foi convocado para os amistosos, foi bem nos amistosos, inclusive contra a Espanha também. Bruno Guimarães, cara de confiança do Dorival Júnior. Eu acho que ele na seleção ele poderia render um pouquinho mais, tá? Ele não consegue render na seleção que ele joga no Newcastle. Douglas Luiz também é um cara que joga em altíssimo nível, inclusive o Aston Villa vai disputar, está muito perto, na verdade, de disputar a Champions League da próxima temporada. João Gomes do Wolverhampton é um cara que marca bastante, eu gosto bastante do estilo do João Gomes. Eu acho que na ausência do Casemiro é um cara que vai suprir, ele é um cara que, sabe, pega muito ali no meu campo, um cara que marca muito. E Lucas Paquetá, o cara diferenciado ali da nossa seleção brasileira, com certeza que ele vai ser titular, um cara que tá voando no West Ham, e tomara que ele saia logo do West Ham, vá para um time grande ali da Inglaterra. Inclusive, né, o Lucas Paquetá foi um cara que eu acho que uns 6 meses o Guardiola queria muito ele lá no Manchester City, mas por causa de outros problemas aí não foi efetivada essa contratação, que seria um passo muito grande ali na carreira do Lucas Paquetá e também para ajudar ali na nossa seleção brasileira. Então agora bora para a parte da frente. Meus amigos, a gente vai falar aqui dos atacantes convocados do Dorival Júnior para essa Copa América. Endrick do Palmeiras, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e o cara dessa seleção, Vinícius Júnior do Real Madrid. Vamos começar aqui então falando dessa convocação do Evanilson, cara que para mim foi a maior surpresa dessa convocação do Dorival Júnior, foi essa convocação do Evanilson, que joga no Porto. Eu tenho alguns números aqui que eu vou falar para vocês do Evanilson nessa temporada pelo Porto. O Evanilson, que tem nessa temporada pelo Porto 39 partidas com 24 gols e 5 assistências. Ele que é o principal goleador do Porto nessa temporada. E mesmo assim eu acho que foi uma das surpresas, a maior surpresa dessa lista, porque para mim tinham atacantes que estariam à frente do Evanilson, como por exemplo o Pedro, lá do Flamengo, que para mim ele é mais atacante, e o Evanilson que ainda é novo, né, pode evoluir bastante, mas que para mim o Pedro ainda estaria à frente dele. Mas e que o Dorival confia bastante, ele que não havia sido convocado ainda, e vai compor o elenco aí para disputar a Copa América de 2024. Bom, então bora falar dos outros atacantes aqui. Endrick do Palmeiras está comendo a bola lá, merecida a convocação, vai se juntar ao Real Madrid no segundo semestre desse ano. Gabriel Martinelli do Arsenal também está jogando bastante, apesar de que nessa temporada ele tem revezado bastante
ali na ponta esquerda do Arsenal com o Trossard, mas que é um cara que tem bastante velocidade, é um cara que tem habilidade e que vai com certeza somar bastante aí para a seleção brasileira. Rafinha do Barcelona foi o outro atacante convocado pelo Dorival Júnior, um atacante que tem alternado bastante altos e baixos ali na equipe catalã. Inclusive agora na Champions League jogou bem contra o PSG, acho que nos 2 jogos ele fez 2, 3 gols, um cara que jogou bastante, tá? Mas que, como eu falei, tem alternado altos e baixos nessa temporada. Muitas vezes também revezando posição ali com o garoto lá do Barcelona, ali na ponta direita, o Lamine Yamal. Aí vamos lá com os outros atacantes. Rodrigo do Real Madrid, esse aí também é um dos melhores atacantes da Europa hoje. Não tenho o que falar do Rodrigo. Pode jogar tanto ali atrás do centroavante, como na ponta esquerda ali onde joga o Vinícius Júnior. É um cara pode jogar também na ponta direita, é um cara que nas posições de ataque o Rodrigo consegue exercer com maestria essa posição e é um cara que não pode ficar de fora dessa seleção brasileira. Vinícius Júnior do Real Madrid, esse aí que para mim, não sei se vocês concordam, mas comenta aqui se só eu penso assim, para mim hoje o Vinícius é o principal jogador a disputar ali, a ganhar, o favorito a ganhar a bola de ouro dessa temporada. É claro! O que o Vinícius Júnior tem jogado nessa temporada que é absurdo, tem feito gols, assistências em jogos importantes, campeão espanhol, tá na final da Champions League, e o cara que, não pode, hoje ele é a principal figura da seleção brasileira. E por último aqui dos atacantes, falar do Savinho do Girona. Ele, como vocês sabem, como eu falei aí no vídeo, o Girona vai disputar a Champions League. Cara, não sei nem quanto tempo faz que o Girona, não sei se já disputou a Champions League, mas se a gente colocar um dos jogadores aqui mais importantes do Girona, com certeza o Savinho vai estar por lá. Joga ali na ponta esquerda, pode jogar também na ponta direita, é um jogador bastante versátil, ex-Atlético Mineiro, e que, cara, tem jogado muito nessa La Liga. E que, inclusive, para quem não sabe, o Savinho vai se juntar ao time do Pep Guardiola na próxima temporada. Então, o cara que tem potencial aí absurdo nas mãos de um dos melhores técnicos hoje da atualidade. E a gente tem que falar também da ausência do Neymar nessa seleção brasileira. Por que ele não foi convocado? Ele está em fase final ali de transição, é um cara que teve uma lesão seríssima ali jogando pelo Brasil, acho que foi menisco, ligamento cruzado, enfim, cara, demorou acho que uns 8 meses para estar voltando. Agora ele está retornando, fazendo aquela corridinha. Então é um cara que ele não ia estar pronto para jogar essa Copa América. Então, rapaziada, o que vocês acharam dessa lista aqui de convocados do Dorival Júnior? Para mim, particularmente, eu achei que foi uma lista muito interessante. Como eu falei, mudaria um, no máximo 2 nomes, mas eu acho que esses que ele convocou aqui são os melhores hoje, jogadores brasileiros atuando por aí. É uma convocação que fazia tempo assim que eu não via uma convocação pelo momento, tá? A gente consegue ver que realmente todos os jogadores convocados aqui, jogadores que estão jogando bastante aí na Europa, aqui no Brasil também. Então é uma lista que me agradou bastante e eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês acharam dessa lista do Dorival Júnior, se colocariam mais outro jogador aqui, quem vocês tirariam. Comenta aqui que é pra gente trocar uma ideia aqui nos comentários. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, deixa o like aqui para ajudar a fortalecer o nosso canal, beleza? Se inscreve aqui se tu não tiver inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!